bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. E o texto para nossa meditação nesta manhã é a partir do verso 12 até o verso de número 21. Romanos 5, 12 ao 21. Deixe sua Bíblia aberta e conforme eu for fazendo a exposição da palavra, nós leremos o texto sagrado. Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, rogando as bênçãos de Deus sobre nós. Eu vou pedir à nossa irmã Irene que faça essa oração, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta hora de meditação. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida e o Senhor nos criou para te adorar. E, ó Deus querido, nós queremos agradecer pela Tua misericórdia que foi renovada nesta manhã. E a Tua graça, Senhor Deus, irresistível nos alcançou. E nos mostra, Senhor, que fomos criados para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome. Ó Deus querido, hoje é o Teu dia, que todos os nossos pensamentos, atos, palavras sejam voltados a Ti, Senhor. Amém. Deus querido, muito obrigada pela liberdade que temos de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela liberdade que temos de poder Te adorar, Te cultuar. Muito obrigada, Senhor, pela liberdade que temos, Senhor, de termos um servo Teu, um ministro Teu, Senhor amado, que traz a Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus querido, muito obrigada. E que essa palavra, Senhor amado, que ouviremos neste momento, o Teu povo, o Teu corpo, faça morada em nossos corações, faça diferença, e que nós venhamos, Senhor Deus, não só ouvir, mas praticá-la, e também, Senhor Deus, ser uma Bíblia ambulante e testemunhar dela àqueles que estão ao nosso redor. Amém. Abençoe cada coração, cada família aqui representada nesta manhã, tanto aqui na igreja, como no culto com os irmãos virtual. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele vai nos ensinar sobre a justificação pela fé e as bênçãos da justificação pela fé, os frutos dela na vida do crente, na vida do povo do Senhor. O versículo 1 vai nos mostrar que nós somos justificados pela fé e por essa fé nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dentre essas bênçãos, meus irmãos, nós temos acesso à presença do Senhor, nós podemos nos gloriar até na tribulação, porque o Senhor nos produz uma esperança que não confunde. E através, meus irmãos, deste amor reconciliador, nós entendemos que em Jesus Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. Justificação é a doutrina ou o ensinamento de que nós, meus irmãos, no tribunal de Cristo, somos declarados justos, inculpáveis, não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa própria capacidade, mas quando Cristo morreu em nosso lugar, nós temos os nossos pecados perdoados e diante do tribunal de Deus somos tidos sem culpa, porque Jesus Cristo, quando gritou na cruz, está consumado, pagou o preço de todos os nossos pecados diante do nosso Senhor. Irmãos, apesar dessa bênção tão grandiosa, uma coisa que nós não devemos nos esquecer é que nós somos pecadores. E Paulo, na carta aos Romanos, também faz muita questão de nos ensinar isso. No capítulo 1, ele vai nos mostrar que a ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de impiedade. Deus se manifestou de uma forma natural, se deu a conhecer, mas ninguém nesse mundo, por conta do pecado, é tido como
inocente, ninguém tem desculpas para se apresentar diante de Deus. Eu não sabia, porque Deus se revelou e todos, meus irmãos, são tidos como pecadores. Aqueles que olham para a criação e não rendem glórias ao Senhor, aquele que peca contra a lei da consciência e aqueles que receberam os oráculos de Deus. Tanto que Paulo, em Romanos 3:23, vai falar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, tudo isso é para nos mostrar que nós não devemos nos esquecer que nós somos pecadores, mas apesar disso, Cristo em Deus elaborou o plano da nossa salvação. Mas se nós olharmos os versos 12 a 21, irmãos, é tudo muito importante nós entendermos essa conexão, porque nós temos que entender que é muito importante nós estarmos em Cristo diante dos nossos pecados. Se nós formos resumir a nossa condição, meus irmãos, nós pecamos porque somos pecadores. Mas se nós olharmos a importância de estar em Cristo, é que nós, além de sermos pecadores, tudo isso teve uma origem. Tudo isso faz parte da nossa vida porque nós temos o pecado original em Adão. Nós temos, meus irmãos, essa questão de sermos pecadores porque isso teve um início em Adão. E por causa da sua semente, por causa dele ser o seu representante, nós precisamos correr para essa graça de Cristo quanto antes. Então, os versos 12 a 21, meus irmãos, além de Paulo nos mostrar a importância da graça de Deus, nós temos que entender que não devemos mais estar em Adão. Ele não deve ser mais o nosso representante. Ele não deve ser aquele em quem nós vivemos o nosso estilo de vida. E visto que Cristo nos justificou, que nos deu grande e poderosa salvação, nós temos que voltar a nossa vida para a importância de estar ligado a Cristo Jesus. Meus irmãos, neste Natal, durante toda a nossa caminhada, ou nós estamos ligados a um, ou nós estamos ligados a outro. Ou você está em Adão e vai receber as consequências do pecado sem ter sido purificado por Cristo Jesus, ou você está em Cristo, entendendo a salvação que Ele dispensou a você, manifestou a sua vida para que você pudesse ter a plena segurança e reinasse não em morte, mas reinasse para sempre com o Senhor em vida, na vida abundante que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. Então, meus amados, louvado seja Deus, porque nós estamos aqui nesta manhã pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos o que somos pela graça de Deus. E que neste Natal, meus irmãos, nós tragamos à memória isso que nos dá esperança. Que nós, neste Natal, estamos ligados ao Senhor. E eu gostaria de, nesta manhã, reiterar esta importância de estar em Jesus. Então, eu vou deixar um tema para nós, que é o seguinte: esteja em Cristo, o segundo Adão. Então, meus amados, diante do plano redentor, diante do plano salvífico do nosso Deus, nós entendemos que o Senhor, na criação, providenciou um representante para nós, mas esse pecou no jardim do Éden, e Cristo Jesus, meus irmãos, não pecou até a sua morte, e ele é o representante de Deus, o segundo Adão, para nos dar preciosa salvação. Estamos em Jesus, meus irmãos? Graças a Deus por esta bênção, não é? E eu queria deixar nesta manhã 4 razões para nós realmente reforçarmos a esperança de estarmos em Cristo nesse Natal e durante a nossa caminhada com Ele. A primeira razão, irmãos, está nos versos 12 a 14, pela sua prefiguração. Jesus é aquele prefigurado segundo as Escrituras para nos dar a salvação dos nossos pecados. Então vamos ver aí o que nos ensina a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos, irmãos? Versos 12 a 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão,
o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, meus irmãos, diante de tantos estragos, diante de tantas consequências ruins, até no período anterior a Moisés, nós vamos entender que todo esse processo de pecado, reino da morte, o Senhor tinha um plano soberano de prefigurar a Cristo. Como é importante, meus irmãos, nós olharmos no Novo Testamento como fora dito por intermédio do profeta, mostrando, meus irmãos, que o Senhor não nos deixaria sem auxílio, não nos deixaria sem um plano soberano. E Deus, falando de muitas maneiras, nos falou pelo Filho para nos dar essa gloriosa redenção. E os versos 12 até o 14, meus irmãos, quer nos mostrar o seguinte, quer nos mostrar uma máxima. Embora nós tenhamos essa reconciliação, não fique em Adão. Portanto, né, é ligado à expressão do verso 11. Eu vou ler o verso 11 só para os irmãos terem uma ideia, que fala assim: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos agora a reconciliação. Irmãos, graça real, não mais castigo. Nós temos no Senhor a reconciliação. Mas aqueles que não estão reconciliados precisam entender uma máxima. O texto vai falar: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, para que nós entendamos a esperança da glória, nós temos que entender em que situação nós estávamos, em que situação estava a raça humana sem o Senhor. Nós entendemos que o pecado, meus irmãos, entrou no mundo por um só homem, Adão. E ele, meus irmãos, como nosso representante, através da sua semente, nós somos pecadores. E pelo pecado, a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus irmãos, eu sou pecador, né? Isso mostra pelas minhas atitudes, eu não posso me esquecer disso. Mas Paulo quer nos mostrar que tudo isso teve um começo. Você está ligado a um cabeça sem Cristo, que é Adão. E esta morte que começou em Adão, meus irmãos, passou para todos nós também. Não somente eu não sou só pecador por causa dessa semente, mas tudo isso está mostrando, meus irmãos, que a minha vida em Adão mostra que eu tenho pecado também com a minha vida diante do Senhor. É como diz alguns pastores, meus irmãos, eu peco porque eu sou pecador, mas eu sou pecador porque eu também tive um representante no passado, que é Adão. É isso que quer nos mostrar o verso 12. O verso 13, meus irmãos, vai nos mostrar o seguinte: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Paulo está respondendo uma pergunta aqui, meus irmãos. Então, alguns naquele tempo poderiam falar: mas se a lei é aquilo que realça o pecado, como que foi antes do período de Moisés sem a lei? Irmãos, nós estamos estudando Gênesis. Como as pessoas, mesmo sem terem tido uma lei, erravam diante do Senhor. Estamos na vida de Jacó para entendermos o quão enganador ele era. Então, o texto aqui quer nos mostrar, meus amados, que embora naquele tempo não tivesse uma lei como expressa no tempo de Moisés, eles tinham a lei da consciência e as leis naturais. Isso já vai ser dito em Romanos 2. Mas, meus amados, é interessante que mesmo naquele tempo, não tendo lei, a semente do pecado já estava fazendo estrago em muitas vidas, irmãos. Lembre-se de Adão. Lembre-se de Caim, lembre-se das gerações futuras, meus irmãos. Eu estou me lembrando aqui de Lameque. Lameque foi fazendo consequências piores e o pecado foi crescendo, tanto que em Gênesis 6, Deus doeu no coração ao ver tamanha corrupção dos homens. Meus irmãos, o reinado de morte veio por meio de Adão. Mas louvado seja Deus, meus amados, que em meio a tudo isso, o Senhor já estava prefigurando um outro representante para nos dar tão gloriosa e plena salvação. Verso 14 fala assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Meus amados,
As pessoas pecaram de outras formas, mas a semente estava enraizada na vida dessas pessoas. E diante de tamanhos pecados, de tamanhas consequências, de tamanha herança ruim, meus irmãos, louvado seja Deus, porque o Senhor estava prefigurando um representante que nos daria a salvação. Esteja em Jesus Cristo, Ele é o prefigurado do Senhor. Meus amados, em meio a tanta corrupção que esse mundo nos oferece ou nos mostra, é como Paulo vai dizer: se eu olho para mim diante da lei, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, meus irmãos. É para mostrar que neste Natal, meus irmãos, nós estamos ligados a um Senhor e Salvador precioso. E algo que nós devemos trazer sempre para a nossa vida, meus irmãos, é que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aproveitando até a mensagem do primeiro domingo do Advento, meus irmãos, como é importante entender as duas naturezas de Jesus. Porque Jesus não veio como humano apenas, através da linhagem de José, porque ele precisava de algo além da semente adâmica, irmãos. Jesus é o servo de Deus, trabalhado pela obra do Espírito Santo no ventre de Maria, para não ter a semente da mulher e não ser tido corrupto como todos nós. Em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas, meus irmãos, por ação do Espírito Santo, Jesus não tem a semente de Adão, mas está em Maria para mostrar, meus irmãos, que ele se identifica conosco, se faz servo. E ele é o Senhor prefigurado para nos dar a salvação. Ficou claro isso, irmãos? É um texto desafiador, viu? Mas eu espero que nesse Jesus menino que nasceu, você entenda que o Senhor elaborou o plano perfeito prefigurado segundo as Escrituras. Mas uma outra lição que a palavra nos ensina para que nós estejamos em Cristo é pelo seu dom, não só pela sua prefiguração, mas pelo que o Senhor oferece. Irmãos, eu brinco aqui falando das heranças, né? Eu falo... não sei se eu já soltei essa brincadeira, né? Mas com todo cuidado, o meu pai, ele me deu muitas heranças boas. Eu vejo que eu tenho algumas coisas da personalidade dele que são de brincadeira, de ser brincalhão, ser uma pessoa alegre, mas a gente fala daquela herança ruim, que um dia eu posso ficar careca, né? Você não pediu por essa herança em Adão. Você não pediu, puxa, eu não queria ter essa semente do pecado na minha vida. Mas, meus irmãos, ela veio. Mas, apesar disso, o Senhor quer nos mostrar que Ele te dá algo maior, até mais eficaz do que isso que você experimentou como pecado. Dos versos 15 a 17, irmãos, nós vamos ver como a graça de Deus se faz eficaz e é superior às consequências de Adão. E é para mostrar, meus irmãos, que embora o pecado de Adão tivesse nos trazido consequências tão sérias, Deus nos deu o dom do seu amor, Deus nos deu o dom da sua graça. Graça, como vimos, é o favor imerecido de Deus. Quando você olhar para o Natal, lembre-se de que você não merece nada do amor de Deus, mas Ele deu. É um dom. A sua graça é um presente dos céus para nós. E diante desse presente, meus irmãos, como Ele nos resolve e nos ajuda no problema do pecado. Olhem o que diz a palavra, irmãos. Eu vou ler o verso 15, depois, irmãos, 16. Eu vou lendo e explicando, tá? Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Meus amados, olhem, eu vejo que é muito mais fácil fazer estrago do que reconstruir. Pense no seu filho, numa criança que faz uma bagunça. Para bagunçar é rapidinho. Mas para limpar, às vezes dá um trabalho, né, que leva e demanda tempo. Meus irmãos, com certeza o pecado de Adão, ele trouxe consequências muito sérias para a raça humana. Por meio de uma só ofensa, morreram muitos. Mas, meus amados, como é importante nós entendermos esse verso, que o texto fala assim, muito mais
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. É para mostrar, meus irmãos, que Jesus, no plano de salvação, fez algo precioso, algo maior. Meus irmãos, o pecado de Adão nos trouxe morte. Mas, pastor, eu estou vivo aqui. É a morte espiritual, irmãos. Você pode estar aqui respirando, mas se você não tiver Jesus, você está morto. Foi isso que o pecado trouxe. Foi isso o que essa ofensa fez. Mas a graça do Senhor, esse dom pela graça é tão abundante que você, que um dia estava morto, agora está vivo. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Meus irmãos, isso é algo muito profundo. Eu era escravo do pecado, de Satanás, e eu era por natureza filho da ira, como também os demais. Mas o plano salvador do segundo Adão, este dom é tão grandioso, que agora, um dia eu que estava morto, agora estou vivo. Esse dom é muito maior, meus irmãos. Eu não tenho o poder de dar vida a ninguém que morreu. Mas o Senhor tem o poder de dar a vida a nós que estávamos mortos, meus irmãos. Isso é a graça de Deus. Este é o amor do Senhor. E aí o verso 16, meus irmãos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só. Para o quê? Para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Meus irmãos, se nós olharmos esta passagem, nós vamos entender que somente a ofensa de Adão, ela poderia imputar pecado e condenação a toda a raça humana. Mas a gente sabe que não foi somente Adão que pecou, né? A gente pode reclamar, poxa, esse Adão foi complicado e passou a semente do pecado para mim. Mas, meus irmãos, quantos pecados nós temos? Já pararam para pensar? Eu não sei, porque essa conta já não está mais em nós, meus irmãos. Mas suponhamos que a gente peque 3 vezes ao dia. Conte isso no ano. Conte na idade que você tem. O texto em João 3 vai falar assim: quem não crê já está julgado. Mas quem crê, meus irmãos, nós entendemos que todos os nossos pecados, culpas, mazelas, elas estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente não sabe o quanto, meus irmãos, mas nós pecamos por atos, por obras, por omissão, por palavras. Quantas formas nós pecamos, e com certeza pode ter certeza que é muito mais que 3 vezes ao dia. Mas o texto mostra que essa graça é tão abundante, meus irmãos, que embora a nossa vida seja derivada de muitas ofensas, a graça dele, esse dom é tão grande que Jesus nos perdoa dos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã também, irmãos. Amanhã eu posso ficar tranquilo? Se eu estiver em Cristo, sim. Irmãos, o crente não cai da graça não, viu? A minha vida está nas mãos de Deus. Se eu sou do Senhor, ninguém pode me arrebatar das suas mãos. Mas é para entender, meus irmãos, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel. E o quê? E justo. Para quê? Nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Meus irmãos, tem minha camisa... Vou brincar, a Thaís não está aqui, está no ensaio, não contem para ela, tá? Às vezes a Thaís vê uma pequena mancha, com essa camisa você não vai, com ela você não, o pessoal vai ver, só ela vê, irmãos. Brincando aqui, né? Mas, meus amados, imagine, nós não temos poucas sujeiras, o pecado de Adão trouxe muito mais, mas apesar disso, vamos arrazoar. Ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata e o carmesim, o Senhor Jesus pode tornar a nossa vida mais alva que a neve. Irmãos, essa é a bênção, para mostrar que esse dom gratuito de Deus, embora o pecado de Adão tenha trazido tantas consequências, em Cristo nós temos esta vitória. E o verso 17 fala assim, irmãos: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, é muito interessante, irmãos, nós olharmos essa expressão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só,
a saber, Jesus Cristo. Mostrando, meus amados, que se no pecado, o pecado reinou a morte, eu em Cristo, meus amados, eu vou reinar em vida por meio do Senhor. A vida eterna é o meu lar. Eu vou estar com Deus, eu vou ter vida plena com o Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que são seus, para aqueles que o amam. Meus amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, aos que ele chamou, ele predestinou, e aos que predestinou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. E é saber que um dia eu vou estar com o meu Senhor Jesus, e embora o pecado tenha trazido tantas consequências, graças a Deus pelo muito mais. Muito mais. Essa graça é abundante, e eu sei que eu vou reinar em vida com o meu Senhor. Isso é bênção, não é, irmãos? Que bênção preciosa, mostrando que esse dom, os versos 15 a 17 sempre vai falar dom pela graça, dom da graça, muito mais a abundante graça. Irmãos, graças a Deus por esse dom. Deus nos deu esse dom através do seu Filho. E por isso é muito importante nós estarmos ligados a Cristo Jesus. Mas uma outra lição, meus irmãos, para nós estarmos em Cristo, o segundo Adão, é pela sua justiça. Então nós vimos aqui nos versos 15 a 17 como ela é mais eficaz. Mas nos versos 18 até o 19, nós vamos ver como ela paga o preço ou cobre o estrago que Adão fez. Então agora ele faz uma comparação, né? Assim como em Adão nós tivemos isso, agora em Cristo nós temos esta bênção pela sua justiça. Olhem o verso 18, vamos ler, irmãos, 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Eu vou ler o 19 para adiantar, irmãos. Porque como pela ofensa de um só homem, muitos se tornaram pecadores, lembre aí, assim também, é uma comparação. Não é só para mostrar a eficácia, a superioridade, mas é para mostrar que a graça do Senhor também cobriu, né, todas essas consequências e se fez maior. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Meus irmãos, então o texto fala, se pela ofensa veio o juízo a todos os homens, por meio de um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens. João 3, meus irmãos, vai nos falar assim como as pessoas, ao serem feridas pela serpente, e olharam para a serpente de bronze, é muito importante nós olharmos para a cruz, olharmos para a salvação de Deus na sua morte e ressurreição. Por um só ato de justiça veio a salvação. Irmãos, essa é a justiça do Senhor. Deus pagou o preço dos nossos pecados através dessa justiça de Cristo. E precisamos olhar para este ato de amor. O verso 19 vai nos falar assim, se pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Irmãos, eu não conseguiria cumprir essa justiça, essas demandas da lei, mas o Cristo perfeito, nascido do Espírito Santo, concebido pela Virgem Maria, no qual nós cremos, é Ele quem nos dá essa salvação. E Ele, por meio da sua justiça, assim como Adão trouxe muitas consequências sérias, eu não estou debaixo dessa condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, meus irmãos, esteja em Jesus, o segundo Adão, não só pela sua prefiguração, não só pelo seu dom, não só pela sua justiça, mas pela sua abundante graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, então o texto aqui quer nos mostrar, então no tempo de Adão até Moisés não teve lei, né, pastor? Mas como que eles pecaram? A gente já viu, a gente tem os relatos segundo a Bíblia.
Mas eu sou tão pecador assim como Adão? Pode ter certeza que nós somos sim, meus irmãos. Precisamos do Senhor. E a lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Meus irmãos, tudo isso está para mostrar que o nosso coração pode ser idólatra. Muitas vezes eu não respeito e honro os meus pais como eu deveria. Eu não mato as pessoas com as minhas mãos, mas o meu coração às vezes está cheio de ódio. Tudo isso é para que a lei, meus irmãos, traga uma clareza para você. Pastor, desculpa, eu sou pecador mesmo. A lei sobreveio para nos dar essa consciência de que nós precisamos de Deus urgentemente. Ela veio para que avultasse. A ideia de avultar, meus irmãos, é dar luz, é clarear e mostrar que nós somos também pecadores. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus se fez muito maior na nossa vida. Irmãos, há pecados em nós que só o referir é vergonha. Puxa, Senhor, me perdoe por ter feito tantas coisas que não te agradaram. Mas eu sei que a graça de Deus, ela transborda em muito a nossa vida. Ela é superabundante, irmãos. E que nós possamos estar em alegria, não desanimar diante de tamanho amor demonstrado por nós na cruz. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, agora reina a graça, não reina mais a morte. Às vezes nós lemos tantas expressões e elas ficam vagas. A morte reinou, meus irmãos, sobre a nossa vida. Ela era o nosso rei. Eu não teria salvação sem Jesus. Mas em Jesus vai reinar a vida. E um dia, quando a salvação toda se concretizar, meus irmãos, nós já podemos gritar isso, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Irmãos, a morte tem um aguilhão tão forte que nós sentimos a perda de muita gente. Mas se essas pessoas estão em Cristo, ela ela sentiu o poder da primeira morte, mas não da segunda. Porque o Senhor, com a sua superabundante graça, nos preparou novo céu e nova terra e vamos estar com o Senhor. E um dia, nós choramos hoje, mas um dia vamos estar com Deus, Ele vai lá de cima, lá no novo céu, né? Esse lugar restaurado, nos enxugar toda lágrima. E ali, só bênção, graças a Deus. Então, diante dessa lição tão preciosa, meus irmãos, em quem nós estamos, é muito importante nós entendermos esta ligação. Muito importante nós entendermos essa ligação com o que foi dito anteriormente. Eu sou justificado, declarado justo pela fé, e eu tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar sobre essa paz à noite, meus irmãos. Essa paz não é só um estado de espírito, mas é um estado em que eu estava como inimigo da pessoa mais importante da minha vida, que é o Senhor. E aquilo que eu não podia fazer, Ele faz por mim em Cristo. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou Jesus como propiciação, como o justo ou o justificador pelos nossos pecados. Irmãos, olhemos para o menino, olhemos para a cruz, e por meio desses atos de justiça, você não está no inferno. Eu e você não estamos perdidos. Eu e você não reinamos na morte, mas reinamos em vida para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que diante dessa graça nós encontremos, meus irmãos, o perdão, mas também preciosa salvação. Amém.